Tenho uma dúvida já pertinente ao tema proposto para essa primeira live. Eu não queria colocar a dúvida durante a live porque envolve polêmica. Acredito ser mais sensato perguntar por aqui. É sobre as divisões dentro da nossa igreja na atualidade. Sobre todas estas linhas de pensamento que vão aparecendo e que para mim se parecem muito com as heresias, com o protestantismo, com os pentecostais. Há grupos que, embora pareçam fazer parte ao mesmo tempo, me parece que se destacam. E ela cita aqui 2 grupos dentro da igreja, eu não vou citá-los. Também há correntes de tradicionalismo, às vezes exacerbado, meio jansenista, que pregam a sede vacante e contra tudo que veio após o Concílio Vaticano II. Aquela história de missa nova, missa tridentina, pregam que os sacramentos nas missas novas não têm validade. Aliás, alguns pregam isso sobre a missa em si. Enfim, o que está acontecendo com a nossa igreja una? Eu respondo. Ela está sofrendo ataques impiedosos de Satanás, que atende também pelo nome de diabo, que é aquele que divide. No âmbito do culto divino, você tem a Sagrada Liturgia, que deve ser celebrada com os livros litúrgicos aprovados pela Igreja. Quando o homem ignora a obrigação que ele tem de celebrar como a Igreja celebra, e ele começa a criatividade agressiva, grosseira, sem critérios, fazendo do culto uma papagaiada, uma celebração profana, incluindo elementos, impondo o seu gosto, culturas, músicas, aspectos, atos, palavras que desfiguram o verdadeiro sentido da liturgia. Aí você tem um ataque impiedoso do inimigo para desfigurar o culto divino. E essa é a forma terrível de afastar as pessoas da igreja, de tirar a fé das pessoas. O mesmo se diga do ensinamento. São Paulo, no início da carta aos Gálatas, diz que aquele que ensinar, ainda que seja um anjo, um evangelho diferente daquele que foi ensinado, seja anátema, seja excomungado. O indevido ensino, o herético ensino, o distorcido ensino do evangelho na igreja, a caricatura de evangelho que se prega, levando as pessoas à perplexidade, ao escândalo, à revolta, à indignação. Quando o ministro da palavra, seja na liturgia ou fora dela, se torna instrumento de ideologias, de partidos políticos, quando a instituição igreja se torna palanque, se torna instrumento para veicular aquilo que divide, aquilo que separa, quando a igreja, na pessoa de alguns dos seus representantes, age como instrumento de um partido, de uma corrente filosófica, ideológica, partidária, levando assim os fiéis à perplexidade, ao escândalo, ao estupor, que em muitos casos leva as pessoas a se afastarem da igreja. Tudo isso existe. Também os ataques daqueles que se recusam a aceitar
na linha da hermenêutica da continuidade, que a Igreja tem e celebrou 21 concílios ecumênicos, todos eles válidos, e me refiro explicitamente ao Concílio Vaticano II, negar o santo sacrifício da missa, ou a missa como sacrifício, como celebrada pela Igreja, seja no rito ordinário, seja no rito extraordinário, a negação de estar em comunhão com o Papa como legítimo sucessor de Pedro, qualquer que seja o Papa, para além das limitações humanas e pontuais de todos eles, e todos eles foram frágeis, de São Pedro até o atual pontífice. O que está acontecendo com a nossa Igreja são essas realidades dolorosas e dramáticas que nós não podemos negar. Também tem acontecido na Igreja uma certa mentalidade permissiva que busca legitimar o que a palavra de Deus sempre considera pecado. Em Isaías capítulo 5, versículo 20 se diz: ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo e ao amargo dizem é doce. Quando se prega que não é mais pecado aquilo que a Bíblia diz que sempre foi pecado, isso é um ataque de Satanás. Isso é um escândalo dentro da Igreja. O que está acontecendo com a nossa Igreja? Bem, aqui e ali, não em todos os lugares, crise de identidade de alguns dos seus membros. Talvez por uma deficiente, por uma escandalosa, por uma inaceitável teologia que se infiltrou dentro da Igreja. E esta, a Igreja de Cristo, precisa mais do que nunca voltar às origens, redescobrir sua fidelidade a Cristo, à Escritura, à grande tradição e ao magistério da Igreja, fontes seguras da nossa fé, e verdadeiramente fazer uma limpeza dentro da Igreja. Precisamos. É um dever de todos nós, e particularmente dos bispos, não permitir que a Igreja de Cristo seja desfigurada, seja descaracterizada na sua doutrina, na sua liturgia, na sua forma de rezar, e redescubra a necessidade da coerência com as origens, da fidelidade a Cristo, primando por uma catequese verdadeiramente alicerçada nas fontes da revelação, Escritura, tradição e magistério, seminários com bons, fiéis e preparados professores que transmitam a verdadeira, única e imutável doutrina da Igreja, possibilitando assim uma primorosa formação dos seus seminaristas, propedêutico, filosofia e teologia, seminaristas com uma clara identidade sexual masculina, que amem a Igreja, possibilitando assim, após esse período de formação, sacerdotes piedosos, zelosos, que amam a Igreja, que se imolam por ela, que pregam o que a Igreja sempre prega, homens todos de Deus e todos do povo, bispos fiéis a Cristo e à Igreja, que de fato primem nas suas dioceses pelo zelo, pela liturgia, pela formação dos seus sacerdotes, pelo bem do povo de Deus, pela prática da caridade, cuidando para que a Igreja de Cristo, no dizer do apóstolo Paulo, seja sem mancha, sem mácula, toda pura, assim a ser apresentada a Cristo quando deixarem esta vida. Alegro-me em dizer que há sinais positivos, aqui, ali e acolá, em muitos lugares do mundo, de que esses desafios, essas dificuldades estão sendo enfrentados com dignidade, com maestria, com heroísmo, não sem sofrimento, não sem perseguição, porque Jesus diz
pelo apóstolo que aqueles que quiserem viver piedosamente haverão de sofrer muito, haverão de sofrer muitas perseguições. Isso é o que está havendo nesses períodos difíceis, muito difíceis. Os problemas verdadeiramente existem dentro da igreja e é inegável que nós passamos por essa dificuldade, que por outro lado não é maior do que a providência divina, do que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus que sempre suscitou bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, santos, em períodos periclitantes da igreja, não deixará a sua única igreja, a sua única esposa desassistida. Espero ter respondido a essa questão.